Dorival Júnior define a escalação da seleção brasileira para enfrentar a Colômbia. O técnico também faz um leve desabafo sobre as atuações do Brasil sob seu comando. Será que ele vê evolução? E para fechar, 7 jogadores que, se levarem cartão amarelo contra a Colômbia, estão fora do clássico contra a Argentina. Então vem comigo que hoje tem muita informação. Meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e esse é um canal focado na cobertura da seleção brasileira. A começar pelos pendurados, são 5 titulares da seleção brasileira antes do jogo contra a Argentina, então é um alerta muito ligado para o Brasil, ficar atento com esses jogadores que estão pendurados. Esses jogadores, alguns são muito importantes, então vou começar aqui a lista pela zaga. O único jogador do sistema defensivo com 2 cartões amarelos nas eliminatórias é o Gabriel Magalhães. Nesse sentido, cara, eu tô até mais tranquilo. Por quê? Porque se o Gabriel Magalhães leva um eventual amarelo contra a Colômbia, e da lista aqui é o mais provável e mais possível de acontecer é o Gabriel Magalhães, a gente tem o Murilo, e seria uma baita oportunidade para a gente ver o Murilo contra um time que vai exigir muito dele, que é a Argentina. Então eu veria não é com bons olhos a ausência do Gabriel Magalhães, mas não me deixaria preocupado. Muita gente inclusive acha que o Murilo tá acima do Gabriel Magalhães, não é a avaliação que eu faço. O Gabriel tá jogando muito no Arsenal, um cara mais acostumado com decisões, mas de qualquer forma, se o Gabriel levar um terceiro amarelo, a gente tem o Murilo para repor, eu fico tranquilo. E para repor o Murilo, a gente ainda tem o Alexandro, que tá jogando muito no Lille. No meio de campo, a gente tem 2 jogadores, e 2 jogadores da mesma posição, André e Bruno Guimarães. Só que só um desses deve ser titular, o Bruno Guimarães, enquanto o André deve ficar no banco. E aí a questão é o seguinte, se o Bruno levar amarelo, o André não pode entrar no jogo de jeito nenhum. E aí eu explico por quê. Atualmente na seleção brasileira eu vejo que a gente tem um gap nessa função de primeiro volante. Então se tiver que cortar os 2, cara, eu acho que vai ser difícil achar uma reposição. Beleza, a gente tem o André, que é muito jovem, mas pensa, para entrar contra uma Argentina, difícil, né, cara? Você convoca o André para ser titular logo contra a Argentina, complicado. O Casemiro não tá na pré-lista do Dorival, então não pode ser convocado. Aí vai sobrar o João Gomes, que provavelmente seria o escolhido para atuar nessa posição caso o André e o Bruno Guimarães levassem amarelo, que também é difícil, convenhamos, mas existe a possibilidade, né? Por exemplo, o Dorival saca o Gerson no segundo tempo e aí coloca o André, e aí o André e o Bruno levam amarelo no segundo tempo. A gente fica sem um primeiro volante de ofício para enfrentar a Argentina fora de casa, e aí vai ter que convocar provavelmente o João Gomes, o Alisson do São Paulo também seria opção, só que o João Gomes já demonstrou na seleção que a melhor posição dele não é como primeiro volante, sim como segundo. Cara, não tem muita saída de bola, então seria um dificultador para a seleção, talvez que tivesse que mudar o esquema, mas mudar o esquema contra a Argentina. Então o ponto de alerta maior, ao meu ver aqui, é o André e o Bruno Guimarães, que não podem levar cartões amarelos, os 2. Se um levar, ok, a gente ainda tem o outro para atuar ali como primeiro volante. Como atacantes, a gente tem ainda o Matheus Cunha, o Rafinha, o Rodrigo e o Vinícius Júnior. Só os nossos 3 melhores jogadores, Rafinha, Vini e Rodrigo, estão pendurados. É uma coisa que é difícil de acontecer, porque são 3 atacantes. Acho muito difícil que mais do que um deles leve o amarelo. Acho que o mais provável, mais possível de acontecer entre esses é o Vinícius Júnior, porque ele reclama muito, mas também tem a possibilidade, por exemplo, o Rodrigo, o Rafinha fazer uma falta mais forte, mas os 3 eu acho muito improvável. E cara, é um alerta também, porque são os nossos melhores jogadores. Você pode não gostar das atuações do Vini na seleção, mas não podemos negar que é um cara diferente, que tá tentando buscar o seu melhor desempenho pela seleção brasileira e que faria muita falta contra a Argentina, e são nesses jogos que geralmente os grandes jogadores aparecem. Claro, a gente tem boas reposições no banco, tem o Savinho, tem o Estevão, tem outros jogadores que tanto meias quanto atacantes de lado, que cara, atacante de lado é o que mais tem no Brasil, a gente tem muita opção, mas por serem jogadores diferentes, a gente tem que ficar com medo, digamos assim, que eles levem amarelo, principalmente porque o próximo jogo é contra a Argentina, e por isso eu achei importante trazer esse conteúdo aqui pra gente ficar de olho, cara, quem pode levar amarelo, quem não pode. E o Matheus Cunha, assim, ele é reserva, talvez ele entre no jogo, mas convenhamos, né, se levar amarelo e ficar suspenso não é nenhuma grande ausência que, nossa, eu quero ver o Matheus Cunha com a seleção, claro que eu quero, mas não é um cara que vai mudar muito a estrutura da seleção brasileira. O Dorival Júnior também fez um leve desabafo falando sobre as atuações do time, e uma coisa que me chamou muita atenção na entrevista coletiva que ele concedeu hoje, ele falou sobre vários assuntos que eu vou abordar aqui nessa quinta-feira no pré-jogo. Inclusive você está mais do que convidado, pré-jogo aqui no Seleção com Samuel, amanhã a partir das 7 ou 7h30, eu ainda vou definir certinho esse horário, mas é por aí, então você está convidado. A gente vai explorar muitos outros temas do Dorival Júnior, mas uma fala que me chamou a atenção dele foi sobre as atuações da seleção brasileira.
brasileira. Ele falou assim, cara, realmente a gente não foi muito superior a nenhum adversário, mas a gente também não foi inferior. E isso eu concordo muito, sabe? Eu puxando aqui na memória, posso até estar esquecendo de algum jogo, mas eu não me lembro da seleção ser muito inferior a algum adversário. Você pode falar assim, aqui o Uruguai foi um pouco melhor, aqui a Colômbia, que o Paraguai não deixou o Brasil jogar, mas falar assim que o Brasil foi dominado em qualquer jogo, não. A gente tem muito a melhorar, muito a evoluir, muito a crescer, mas eu acho que eu concordo com o Dorival nessa fala. Escuta aí. Eu avalio o último ano que nós tivemos. Foram 14 jogos. Dentro desses 14 jogos, não tivemos, assim, momentos em que fomos inferiores aos nossos adversários. Dorival, mas também não fomos superiores ao extremo, concordo? Eu acho que nós estamos vivenciando um momento de algumas mudanças, internamente falando, dentro da nossa seleção, contando com um grupo que está se fortalecendo a cada momento. E para mim, as últimas 3 datas FIFA foram muito importantes, porque foram bem próximas. Todos os meses nós tivemos contato com esses jogadores e nós percebemos que houve uma evolução de rodada a rodada. É natural que nós não tivéssemos ou não tivéssemos aquilo que nós esperávamos, que seria um resultado positivo dentro de tudo isso. Porque, senão, ao contrário, hoje estaríamos na segunda colocação dessa fase classificatória. Eu vejo que está existindo uma evolução, ainda que muitos não queiram observar, mas, na minha opinião, olha, eu tive a oportunidade de formar muitas e muitas equipes ao longo de todo esse processo e é natural, um tipo de trabalho completamente diferente. Hoje, depois de 4 meses, nós estamos revendo todos esses jogadores e tentando reativar tudo aquilo que vinha sendo feito e desenvolvido. Eu espero que continuemos nessa melhora e nessa crescente. Agora, os resultados sempre serão assim. Nós buscaremos o melhor, tentando entregar sempre aquilo que esteja ao nosso alcance para esse grupo que vem num processo de evolução muito claro a todos nós da comissão. E aí, você acha que faz sentido? Deixa nos comentários. E antes de eu te contar qual a provável escalação da seleção brasileira, e assim, muito dificilmente vai mudar, com rara exceção que alguma coisa aconteça de hoje para amanhã, se inscreva aqui no canal se você curte o tema seleção brasileira. Tô tentando crescer aqui, os vídeos estão com boas visualizações, mas às vezes você tá acompanhando o meu trabalho e não tá inscrito. E o número de inscritos é muito importante mesmo aqui pro canal. E para você estar recebendo mais conteúdos também, se você se inscreveu, o YouTube entende que esse canal é mais relevante para você. Então, se você curte seleção brasileira, você pode até não concordar comigo, mas eu não faço só vídeo opinativo, faço vídeo informativo igual esse aqui também. Então, fica o convite para você se inscrever aqui no canal. Então bora lá, Dorival esboçou a escalação que foi divulgada em vários veículos, infelizmente eu não estou presente em Brasília, onde vai acontecer o jogo, inclusive faltou essa informação, né? O jogo entre Brasil e Colômbia será nessa quinta-feira, às 21h45, no Mané Garrincha, em Brasília. Mas vários veículos divulgaram qual a provável escalação, o Dorival praticamente confirmou que é isso mesmo, ele não quis cravar na coletiva de hoje, mas praticamente falou assim, é isso aí que vocês estão divulgando mesmo, e enfim, teremos o Brasil com a seguinte formação contra a Colômbia. Alisson no gol, Wanderson na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga e Guilherme Arana na lateral esquerda. Bruno Guimarães e Gerson como volantes, Rodrigo, Rafinha, Vinícius Júnior e João Pedro. O João Pedro é a grande novidade na escalação da seleção brasileira. Esse atacante aí tem rodado muito, né? O Dorival já testou o Igor Jesus, tentaria o Pedro em determinado ponto, já tentou o Endrick também, o Endrick fica no banco, inclusive, para quem viu o vídeo da minha escalação, seria a minha opção, o Endrick como titular, ou até mesmo o Matheus Cunha. Eu entendo a qualidade do João Pedro, até vi alguns comentários falando que eu tirei o João Pedro, não vou falar assim, né? Mas eu desqualifiquei o João Pedro, não é isso, cara. O João Pedro é um excelente jogador, gosto muito do João Pedro. Por exemplo, se tivesse 3 centroavantes, ele seria o meu terceiro centroavante, supondo aí que o Matheus Cunha fosse um deles, mas enfim, gosto muito do João Pedro, entendo a importância dele para a seleção brasileira e para o Brighton. É um jogador diferente mesmo, que pode fazer segundo atacante, pode ser centroavante, mas eu acho que por características, por questão de ser mais goleador, eu iria com o Endrick, mas nenhum absurdo ir com o João Pedro. Não acho que essa diferença toda, pelo menos por enquanto, apesar que o teto do Endrick é muito maior, mas eu acho o Endrick um cara diferente, que tem um poder de finalização muito grande, por isso eu iria com o Endrick. Mas enfim, essa seleção deve jogar em um 4-4-2. Eu achei isso muito legal, porque a minha formação até nem seria essa, seria um 4-2-3-1, mas eu até cito o 4-4-2 no vídeo anterior sobre a escalação perfeita, né, digamos assim, para a seleção brasileira. Por quê? Para manter os jogadores nas funções que eles já estão acostumados. Eu estou procurando manter todos os jogadores no mesmo posicionamento que se encontram em suas equipes. Eu acho que isso foi desde o começo. Nós tivemos que fazer uma ou outra alteração em algum momento de posicionamento, muito em razão dos adversários, mas de um modo geral tentando aproveitar aquilo que cada um já tem e já esteja desenvolvendo nas suas equipes de origem.
E aí, nesse sentido, como que funcionaria? O Rodrigo pela direita, o Rafinha na esquerda, onde os dois estão jogando já nos clubes, e o Vini, aí uma pequena mudança, né? Porque o Vini no Real Madrid ele é mais um ponto esquerda, mas ele centraliza muito para fazer quase uma dupla de ataque com o Mbappé, e é isso que vai acontecer na seleção brasileira. O Vinícius Júnior vai centralizar para ser uma dupla ali de ataque com o João Pedro, e aí com, segundo o Dorival, ele pretende dar muita liberdade para esses jogadores. Enquanto o Rafinha centraliza, o Arana vai ter corredor, a mesma coisa o Rodrigo pode centralizar muito, dando corredor para o Wanderson, que é o excelente atacando pela lateral direita. A gente ainda tem um Wesley no banco que também faz muito bem essa função. Então, na teoria, tudo muito ótimo, né? Agora a gente tem que ver se vai funcionar, se o Dorival vai conseguir pôr em prática as ideias que cada vez mais nas coletivas ele deixa transparecer que ele quer liberdade, que ele quer os jogadores não guardando posição, e isso, ao meu ver, é muito bom pelas características que a gente tem. Mas eu quero ver agora na prática contra a Colômbia se isso vai funcionar ou não, mas cara, eu gostei muito da ideia do 4-4-2, cada jogador já acostumado na sua função, e tomara que o Vini renda, né, finalmente na seleção brasileira, o Rodrigo e o Rafinha façam um bom jogo. Enfim, quero saber sua opinião. Você gostou da escalação proposta aí pelo Dorival Júnior? Gostou da formação tática? Eu particularmente acho que no mais eu não mexeria em nada. Acho que são esses mesmos jogadores, e já expliquei mais no vídeo que eu vou deixar aqui para você assistir em seguida se você não tiver assistido. Então eu fico por aqui. Te agradeço se você chegou até aqui. Se você chegou até aqui é porque você curtiu o vídeo, então não se esqueça de deixar o seu like. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.